Está começando agora mais um podcast da Academia Digital Einstein, o podcast que traz informação e atualização dos temas mais relevantes na área da saúde. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Guilherme Freitas, aluno da Faculdade de Medicina do Einstein, e hoje nós vamos discutir um estudo multicêntrico realizado na Dinamarca e publicado no New England, que aborda o reganho de peso após o tratamento para obesidade. Um tema relevante não só para a endocrinologia, mas também para a saúde pública mundial, já que a obesidade é a principal causa de morte evitável no mundo. E no contexto em que está inserido esse estudo, após o tratamento para a obesidade, o reganho de peso é muito comum nos pacientes, e por isso existe uma grande importância em implementar estratégias bem estruturadas para prevenir esse reganho de peso. Para essa discussão, convidamos o Dr. Carlos Minani, que é médico e endocrinologista do Centro de Prevenção e Tratamento de Obesidade do Hospital Israelita Albert Einstein. Tudo bem, Dr. Carlos? Tudo bem, Guilherme. É um prazer recebê-lo aqui para discutir esse tema de tamanha relevância. Eu gostaria, se o senhor tem alguma contribuição acerca da introdução desse tema nesse episódio. Legal, é um prazer estar aqui. De fato, a obesidade é um tema muito importante, né? Tem observado aí o aumento da prevalência da obesidade, inclusive os últimos dados do Digital aqui do Brasil mostraram aumento do sobrepeso e da obesidade em relação aos dados anteriores, e a gente entender isso como um problema de saúde pública e algo que precisa ser abordado durante o tratamento dos pacientes é algo fundamental. E esse tema que a gente vai discutir hoje trata não só da questão do controle, né, da perda de peso em si, mas da manutenção do peso perdido. Isso é bastante interessante. Ótimo. E, Dr. Carlos, introduzindo a nossa conversa, então, o que esse estudo buscou analisar do New England? Quais foram os desfechos primários e secundários dele? Então, esse estudo ele foi bastante interessante porque o que a gente tinha visto de trabalhos utilizando esse fármaco, né, que ele vai abordar aqui nesse artigo, eram estudos avaliando a promoção de perda de peso, né, como estratégia de perda ponderal e de melhora de composição corporal, mas não tinha nenhum estudo olhando para a questão da manutenção do peso perdido. Então, é um estudo muito interessante porque ele usa uma abordagem diferente. Ele faz um período de uma dieta com uma restrição calórica importante, em torno de 800 calorias para esse grupo de pessoas. Nossa, bem pouco, né? É bem pouco, mas isso supervisionado, acompanhado, né? Então ele pega um público entre 18 e 65 anos, pessoas com IMC com uma obesidade grau 2 a 3, né? Então, o IMC de fato alterado, que não fossem portadores de diabetes, isso é um ponto importante. E aí, depois dessas 8 semanas com uma restrição calórica bem importante, e os participantes do estudo perdem em torno de 13 quilos durante esse período, aí ele vai analisar estratégias para garantir que esses indivíduos não reganhem. E a gente sabe que o reganho de peso é uma coisa muito comum, né? A obesidade hoje precisa ser enxergada como uma coisa crônica. Eu costumo falar isso muito durante os atendimentos, né? Assim como a gente enxerga a hipertensão arterial como uma coisa crônica, se eu estou tratando a hipertensão e eu paro a medicação, a tendência é que a pressão arterial volte a se elevar. A obesidade é a mesma coisa. Não quer dizer que eu vou estar sempre usando o mesmo medicamento, algum medicamento, mas a pessoa precisa entender que existe uma série de fatores genéticos, hormonais, que fazem com que ela tenha esse potencial ganho de peso. Então ela precisa estar sempre com enfoque nisso, né? Não dá para ela achar que ao perder peso agora está tudo bem e ela pode voltar a ter aqueles mesmos hábitos que ela tinha antes, porque senão ela fatalmente vai reganhando, né? Compreendi. Quais eram as estratégias analisadas no estudo para manutenção da perda de peso? Eles fizeram basicamente 4 grupos.
né? Então, havia um grupo que ia fazer uma atividade física intensiva, moderada a intensa, e aí, para isso, existia um profissional dedicado que criava um plano individual. Eles trabalharam com atividades físicas individuais, mas também em grupo. Então, era uma estratégia que conseguiu fazer com que os indivíduos tivessem uma grande adesão e praticassem uma quantidade de atividade física bem interessante. Isso era o grupo chamado de grupo atividade física intensa, né? Existia um grupo medicado com o fármaco aqui descrito, né, que é a liraglutida, que é um análogo de GLP-1, na dose de 3 miligramas, que é a dose preconizada para a obesidade. Existia um terceiro grupo, que eram ambas as estratégias combinadas, e um quarto grupo, que era o grupo placebo, de modo, então, que o estudo apresentava essas 4 estratégias. Elas foram utilizadas por um período de 52 semanas, né, praticamente um ano, e os indivíduos eram avaliados durante esse período, né, tinham várias consultas, vários acompanhamentos, e o desfecho final era, de fato, mudança no peso corporal e mudança no percentual de gordura corporal, como desfecho secundário. E quais foram os resultados encontrados em cada grupo e qual a relevância desses resultados para a prática clínica do endocrinologista, dos médicos em geral? Depois daquele período inicial, né, de 8 semanas, onde os participantes perderam em torno de 13 quilos, isso dava mais ou menos 12% a menos do peso inicial, né, os indivíduos foram alocados nesses 4 grupos. É interessante que o artigo, inclusive, mostra o cálculo amostral, né, ele estima em torno de 30, precisaria de 30 indivíduos em cada grupo, então ele recruta em torno de 195 participantes, né, que conseguem perder peso durante essa fase inicial de intervenção dietética. Uhum. E o que ele consegue mostrar ao final das 52 semanas é que, enquanto no grupo atividade física houve uma perda e manutenção da perda em torno de 4 quilos, o grupo com a medicação conseguiu manter quase menos 7 quilos em relação ao início, e o grupo combinado menos 9,5 quilos em relação ao grupo placebo, mostrando que, óbvio, tanto a intervenção de atividade física quanto a intervenção de medicamento funciona bem, mas que combinado isso conseguiu manter os indivíduos se mantiveram melhor em relação àquele peso perdido originalmente, né? Isso, em termos de peso absoluto, no grupo combinado foi em torno de menos 9 quilos, e em relação à mudança de percentual de gordura corporal, que seria o desfecho secundário, enquanto o grupo atividade física e o grupo de liraglutida tiveram em torno de menos 2%, né, de gordura corporal ao final do período, o grupo com a estratégia combinada teve em torno de menos 4%, o que foi um achado aí bastante interessante. Bem interessante. A mudança de estilo de vida e a medicação são importantes, né? Exatamente. E como agora, saindo um pouquinho do estudo, abrangendo um pouco a sua experiência como profissional, como a gente já citou no início do episódio, o reganho de peso é muito frequente nos pacientes com essa condição, né? Eu gostaria de saber quais outras estratégias, além da liraglutida abordada no estudo e da atividade física também abordada no estudo, o senhor costuma utilizar ou pode ser utilizada na condução desses quadros? A obesidade, ela é uma questão complexa, né? E eu sempre falo para os pacientes que não é uma coisa só que nos leva a ganhar peso, e também não é uma coisa só que vai nos fazer perder e manter. A gente tem que atuar em todos os pontos. Então, existe uma questão nutricional importante, existe a questão da atividade física, de hábito, é importante a parte de saúde mental, de controle, né, de qualquer comorbidade que possa haver nesse aspecto. Então, parte da estratégia tem que passar por uma equipe multidisciplinar. É muito importante que haja um acompanhamento da nutricionista,
Nesse estudo aqui, mostrou a importância de ter um profissional focado na atividade física, né, um educador físico, por exemplo, que fazia um programa individualizado e que acompanhava o indivíduo, né? Recentemente eu participei de um mestrado aqui do Einstein, da Silvia Piovacari, que fez um acompanhamento, até foi muito interessante, porque o acompanhamento dela foi por telemedicina, era uma coisa, foi feito pré-pandemia, mas foi muito inovador, vamos dizer assim. Com certeza, é um assunto em ascensão, principalmente Exatamente. agora com a pandemia. Exatamente. E que ela fazia uma avaliação inicial do indivíduo e ela fazia contatos por teleconsulta, né, monitorando, engajando, avaliando como aquele indivíduo estava respondendo àquelas mudanças. E ela conseguiu mostrar um bom desfecho em termos não só de perda de peso, mas de mudança na qualidade. As pessoas passavam a comer menos alimentos ultraprocessados, davam mais atenção ao ato de comer, né? Fala muito de atenção plena. Então, a equipe multidisciplinar é uma coisa muito importante nessas estratégias de manutenção de perda de peso. Com certeza. E se trata de uma doença multifatorial também. Exatamente. E, doutor, em relação à liraglutida, quais os efeitos adversos da medicação e que, sei lá, mais atrapalham a adesão do paciente a essa medicação? Mostrou bom resultado no estudo. Especificamente nesse estudo, né, ele conta um pouquinho sobre aumento da frequência cardíaca, né, foi mais comum no grupo usando liraglutida. Também houve o maior número de casos de colilitíase nesse grupo. Mas a gente sabe da prática clínica que os principais efeitos colaterais relacionados a essa medicação são ligados a sintomas gastrointestinais, né? A liraglutida, ela é semelhante, né, um análogo do GLP-1. O GLP-1 é uma incretina, é um hormônio produzido pelo intestino, que tem uma ação de diminuir o esvaziamento gástrico. Isso faz com que o indivíduo tenha, então, um pouco mais de saciedade. Não é esse o único mecanismo, ela também age diretamente no centro da fome, né, reduzindo o apetite. Mas é esse mesmo mecanismo que leva o indivíduo a ter uma motilidade um pouquinho mais lenta e que confere a ele um pouco mais de saciedade, que faz com que ele tenha justamente esses efeitos gastrointestinais. Então, é relativamente comum, náusea, desconforto pós-prandial, embora isso tenda a melhorar conforme o indivíduo continue o uso da medicação. E uma das formas de se amenizar isso é iniciar a medicação de modo escalonado, como é a recomendação, né? O próprio estudo segue isso, onde a dose é aumentada de 0,6 em 0,6, então começa com 0,6 miligramas, passa para 1,2, 1,8, até chegar em 3,0, que é a dose, de fato, preconizada para obesidade. Entendi. E quando você retira essa medicação do doente, quais as consequências para o paciente? Porque ela diminui o apetite dele, mas quando ele para de tomar essa medicação, tem o risco desse apetite aumentar e ele ter reganho de peso? Como é quando ele para? Ou ele vai tomar essa medicação para sempre? Como é isso? É uma pergunta bem, bem interessante, né? A gente sabe hoje que o hipotálamo, né, onde existe lá o centro da fome, ele possui um set point do peso. Toda vez que a gente ganha peso, esse set point ele se ajusta para cima, mas o ajuste para baixo ele é mais lento, ele não ocorre na mesma velocidade que a gente ajusta ele para cima. Então, toda vez que você perde peso, isso não é uma coisa natural para o corpo, né? Teve muito tempo aí de seleção natural buscando armazenar, e a perda de peso é entendida como algo negativo. Então, o corpo lança a mão de estratégias para tentar reganhar. Aumenta o apetite, diminui o metabolismo, né? E é especialmente importante na fase onde o indivíduo perca peso, que a gente mantenha a intervenção por um período longo,
e aí existem vários estudos tentando entender quanto tempo levaria para o nosso cérebro reaprender, né, para ele ajustar o set point para o peso para baixo. Mas acredito que isso leve bastante tempo, mais de um ano, de modo que é fundamental que quando o indivíduo perde peso e ele chega num peso mais adequado, no peso alvo ali que você planejou, que você não pare a intervenção naquele momento, que você continue com ela para que você evite que haja um reganho. É justamente isso que esse estudo mostra, né? O grupo placebo, que não estava fazendo atividade física de modo intensivo e nem estava fazendo uso da medicação, ao final das 52 semanas, eles reganharam, em média, 6 quilos daqueles em torno de 12 que eles tinham perdido lá atrás, né? Isso ao final de um ano. Então, isso mostra que se a gente tira a intervenção, já que naquele período de 8 semanas, onde eles estavam com a dieta hipocalórica, eles estavam acompanhados, tinha alguém seguindo, né? A hora que você tira toda essa intervenção, ele reganha quase que metade daquele peso que ele tinha perdido ao final de um ano, e talvez se a gente olhá-los depois de 2 anos, talvez eles tenham se aproximado daquele peso original, mostrando que é importante que a gente tenha estratégias de acompanhamento a longo prazo. Isso não quer dizer necessariamente uso sempre da medicação, mas isso quer dizer que a gente precisa ter estratégias que permitam com que aquele indivíduo mantenha um estilo de vida saudável, né? Isso acho que foi um grande achado que é provado numericamente, vamos dizer assim, aqui nesse estudo. Quando a gente para a liraglutida, né, ou qualquer medicamento, existe de fato, você pode aumentar o apetite, mas não é um aumento do apetite causado pela parada do remédio, né? Como se o apetite ele voltasse ao grau anterior, e que se não acompanhado de estratégias de atividade física, de manter uma alimentação saudável, muito provavelmente aquele indivíduo ele vai lentamente reganhar e poder se aproximar do peso original, né? Então isso é uma coisa importante de saber. E quando vai realizar essa retirada na medicação, já tem alguma coisa de estudo que mostra como deve ser feito? Se ela deve ser feita de forma abrupta ou se você vai diminuindo as doses assim como quando você inicia, que você vai aumentando? A gente não tem um estudo específico desse modo, né? O que existe na prática, costuma fazer uma coisa desescalonando, progressivo, até para entender se aquele indivíduo está conseguindo segurar o peso, se manter às custas de outras estratégias, como, por exemplo, atividade física, ou se ele realmente conseguiu mudar o modo como ele se alimentava, né? Entendi. Eu costumo, e aí aqui é uma opinião própria, né? Isso não reflete o estudo que a gente está discutindo, mas é uma estratégia a gente ir reduzindo gradativamente, ou uma possibilidade trocar por outra medicação. Então, existem medicamentos, por exemplo, como a sibutramina ou o Listat, que são medicamentos também aprovados para a obesidade e que podem ser utilizados na continuidade a fim de se manter o indivíduo tratado por um período maior de tempo, né? Óbvio que a obesidade ela é um espectro, então tem indivíduos com um quadro menos intenso no sobrepeso, até aqueles com quadro mais intenso, né? Com o estudo aqui incluindo indivíduos com IMC até 43, né? E respostas muito individuais. Existem pacientes que respondem super bem às medidas, ou respondem muito bem a uma dada medicação, e outros que não respondem tão bem. Talvez a gente hoje junte todo mundo, né, pelo peso, falando, olha, todo mundo com IMC acima de 35, por exemplo, tem uma obesidade grau 2, mas talvez eles tenham mecanismos diferentes. Um tem uma
saciação diminuída, o outro tem uma causa talvez hormonal, o outro tem uma questão genética. Talvez chegue um momento no futuro, assim como o diabetes, assim como a maioria das doenças, a gente já sabe isso hoje, né? Onde a gente vai conseguir, pela genética, entender um pouco melhor qual é o mecanismo, o que está levando aquele indivíduo à obesidade e talvez oferecer um tratamento mais individualizado. Mais específico, exatamente. Entendi. E, doutor, em relação à forma como foi estruturada a metodologia, o senhor tem alguma crítica? Achou positiva? Olha, ele é um estudo bem montado, né? Então, pensando aí que estudos randomizados, placebo-controlados, né? São na escala, dentro do rol de possibilidades metodológicas, são os estudos mais interessantes. Ele foi feito do modo muito adequado, até não é comum a gente ler nos estudos, ele demonstrar como é que foi feito o cálculo amostral, né? Eu achei muito interessante nesse estudo. Mas, claro, tem suas limitações, então, por exemplo, ele não incluiu pessoas acima de 65 anos ou abaixo de 18, não tem indivíduos com IMC acima de 43, ele não incluiu pessoas que tivessem alguma comorbidade, por exemplo, diabetes. A gente sabe que diabetes é muito associado à obesidade, né? Sim, com certeza. Ele não incluiu pessoas que tivessem baixa adesão ao exercício ou que tivessem alguma limitação à prática do exercício. Então, é um olhar para um grupo específico. Óbvio que a gente sempre acaba extrapolando para outros grupos, né? Mas seria bastante interessante, por exemplo, que estudo tivesse um desdobramento olhando, por exemplo, se esse comportamento é parecido em diabéticos, por exemplo, avaliar como é que foi o controle glicêmico, a glicadas, seria bem legal. Bom, e uma última pergunta, atitude ou curiosidade, o senhor tem noção ou acredita, alguma crença que a doença, a obesidade, aumentou a prevalência ou diminuiu durante a pandemia, contando que academias ficaram fechadas, o pessoal ficou mais em casa? Olha, com certeza. O que a gente percebe no último ano, né, que as pessoas ficaram mais sedentárias, pararam de fazer atividade física, o padrão alimentar mudou muito, né? Então, muito consumo de alimentos ultraprocessados, pedindo alimentos por aplicativo, e a gente sabe que são alimentos que acabam vindo com teor de gordura muito maior, né? Consumo de álcool, com certeza, aumentou muito durante a pandemia. Quando eu pergunto isso durante as consultas, a gente tem visto pacientes ingerindo álcool diariamente, em grandes quantidades. Transtornos de humor aumentaram, né? Essa parte de saúde mental, então, ansiedade, depressão, aumentou bastante, de modo que tudo isso contribui para o ganho de peso, né? Que na minha experiência no consultório, eu atendo diariamente pessoas contando que ganharam aí 10 quilos no último ano, né? Quase. Nossa, bastante coisa. No fim, essas coisas todas refletem muito na alimentação, né? Exatamente, refletem muito no estilo de vida, né? Uhum. Isso é algo que vai ser um desafio agora com a melhora da pandemia, o avanço da vacinação, que a gente consiga reverter esse quadro, né? Como eu citei no início, o Digital mostrou que na última avaliação de 2018 que a obesidade vem aumentando, isso é um dado pré-pandemia, com certeza pós-pandemia ele está mais alto, né? E foi importante, havia muito debate sobre a obesidade sendo ou não uma doença, um fator de risco, mas acho que a pandemia nos mostrou como foi maior a mortalidade de indivíduos obesos, né? Especialmente no começo, a gente observava que aqueles indivíduos que tinham uma pior evolução
geralmente, se era jovem, eram indivíduos com um grau de obesidade mais importante, né? Uma série de comprometimento, de expansão, possibilidade pulmonar, né? Então, isso aumentou ainda mais o nosso olhar para esse aspecto, né? Da importância que a obesidade tem na saúde pública. Com certeza. Bom, muito bom. Dr. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-lo conosco e discutir esse tema tão importante e relevante. Se o senhor quiser fazer alguma consideração final, tem esse espaço aberto para isso. Não, bacana, eu agradeço, acho que vale a pena, né, sempre buscar o artigo original, ler, tirar as próprias conclusões, né? Acho que as perguntas que você fez em relação à metodologia são muito legais, mas é importante que, óbvio, a opinião de alguém que leu é sempre válido, mas a gente sempre deve buscar a fonte e as nossas próprias conclusões, né? Isso é muito importante na área científica. Sim, muito obrigado. E por aqui encerramos mais um podcast da Academia Digital Einstein. Fiquem ligados na nossa playlist com conteúdos variados que trazem muita informação para você. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.